pelos servidores, mas também pelo órgão empregador, tá bom? Outro ponto importante que nós devemos citar é o rol de benefícios que poderão ser pagos pelo regime próprio de previdência social, ou seja, pelo IPMO. Vejam, antes da reforma da Previdência, o Instituto poderia pagar as aposentadorias, pensões, auxílio-doença, salário-maternidade, salário-família e auxílio-reclusão. Com a emenda constitucional, após a aprovação da emenda constitucional, o Instituto de Previdência pode pagar apenas as aposentadorias e pensões. Então, vejam, se você tinha um valor destinado de alíquotas patronais e alíquota funcional para pagamento dos benefícios, tanto obrigatórios, que são as aposentadorias e pensões, como os facultativos, que seriam os auxílios doença, salário maternidade, salário família, auxílio reclusão, todo esse valor ele acabou sendo incorporado para pagamento de apenas as aposentadorias e pensões. Então, quando você volta naquela base atuarial, que você precisa dimensionar o valor atual das contribuições futuras, você aumenta a expectativa de receita e, consequentemente, diminui a expectativa de despesa. Por quê? Porque antes você recebia 33% para pagar todos os benefícios, as hipóteses de aposentadorias, a pensão e os auxílios de risco. Hoje, o Instituto de Previdência de Osasco poderá receber 42%, ou seja, 9% a mais para pagar apenas as aposentadorias e pensões. É lógico e é importante a gente frisar para vocês que o grande responsável pela despesa previdenciária de qualquer autarquia, de qualquer regime próprio, é realmente o pagamento das aposentadorias e pensões, né? Antes da necessidade de excluir os benefícios facultativos do rol de benefícios que poderiam ser pagos, seria 90% das alíquotas direcionadas a pagamento de aposentadorias e pensões e 10% para pagamento dos auxílios de risco. Mas esses 10% hoje, eles estão integralizados na captação de recurso previdenciário para pagamento apenas das aposentadorias e pensões. Então, consequentemente, a utilização desses valores no plano financeiro faz com que a necessidade do órgão empregador aportar adicionalmente diminui e também cria aí a expectativa de se arrecadar mais recursos previdenciários, de se acumular mais recursos previdenciários no plano capitalizado, aumentando assim a expectativa de superávit técnico e, consequentemente, melhorando a condição financeira do regime próprio de previdência social. Ok? Um outro ponto importante ainda nesse slide para citar para vocês. Quando nós falamos que as alíquotas deverão ser de 14%, nós estamos falando para aqueles regimes próprios que possuem déficit atuarial. Ou seja, no caso do IPMO, como vocês têm um sistema de segregação de massa, e esse sistema de segregação de massa é uma hipótese de amortização do déficit, como nós já falamos na nossa aula passada, caracteriza-se o IPMO como um sistema deficitário. Agora veja, aquele regime próprio que só tem o plano capitalizado e mesmo assim o município precisa repassar as alíquotas adicionais, que seria o plano de amortização de déficit, esses regimes também deverão atribuir as alíquotas dos servidores de 14% e a do órgão empregador de até 28%. Tá? As alíquotas poderão ser menores de 14% quando o ativo garantidor do sistema capitalizado, ou seja, o dinheiro, for exatamente igual ou maior à expectativa de pagamento de despesa no futuro. Tá? Quando nós tivermos um superávit atuarial e financeiro, o valor do patrimônio for superior ao valor das despesas calculadas atuarialmente para pagamento de aposentadorias e pensões, nós poderemos ter uma alíquota menor de 14%.
Ok, gente? Todo mundo conseguiu compreender? Quem puder mandar um joinha aí, eu agradeço. Legal. Então, vamos lá. Obrigado, Meire, Ângela. Vamos continuar aqui, então, tá? É... Ok, Tatiane, pode deixar o envio para você também, tá? Ok, obrigado, Sabrina, Toninho. Vamos lá então, gente. Nesse segundo slide é exatamente o que eu estava falando para vocês, né? Se não houver déficit atuarial, nós poderemos também ter as alíquotas progressivas, tá? Então, as alíquotas progressivas são aquelas alíquotas calculadas em conformidade com o vencimento de cada servidor. Mas veja, muita gente às vezes nos perguntam o seguinte: Eduardo, o meu instituto de previdência tem déficit atuarial. Eu, obrigatoriamente, o meu percentual vai ser 14, ou eu posso também criar uma alíquota progressiva para que esses servidores que ganham menos paguem menos e quem ganha mais paga mais? Vejam, não sei se a Silvana falou sobre isso, mas eu vou falar novamente mesmo assim, tá? Você pode criar alíquota progressiva em qualquer hipótese, mas a alíquota progressiva, quando você tem déficit atuarial, você precisa comprovar que a soma do arrecadado com essa progressividade dará ao Instituto de Previdência uma arrecadação maior do que os 14%. Então, se você tem a expectativa de arrecadar com 14% 10 milhões, com as alíquotas progressivas, você tem que arrecadar 10 milhões e R$ 1. Se você for com a alíquota progressiva arrecadar menos do que os 10 milhões, você terá uma irregularidade atuarial por descumprimento da norma constitucional. Ou seja, você não poderá arrecadar menos do que a expectativa atribuída com 14% de alíquota para o servidor. Porque se você arrecadar menos, não tem sentido. Você vai continuar aumentando o seu déficit atuarial, tá? Então vejam, não existe impedimento de você criar a alíquota progressiva no instituto que tem déficit atuarial. Porém, você precisa observar o quanto que você vai arrecadar. Se você for arrecadar menos do que os 14%, consequentemente, você vai estar descumprindo a norma. Agora, se for arrecadar mais, ok, podemos instituir a alíquota progressiva. Tá bom? Então, como a gente tem orientado para todos os nossos clientes, quando não houver déficit atuarial, você aplica a progressividade. Até um salário mínimo, o percentual diminui 6%, né? De um salário mínimo a R$ 2.000, a redução de 5%, ou seja, 9% de alíquota. De R$ 2.000 a R$ 3.000, a redução de 2%, ficariam 12%, né? De 3.000 a 5.839, 14%. Acima disso, até R$ 10.000, 14,5%. De 10 mil a 20 mil reais, ficariam 16,5%. De 20 mil a 39 mil reais, 5%. E acima de 39 mil reais, 22% de alíquota. É muito importante a gente citar que essa progressividade, tá, ela foi pensada para os servidores da União. Então, quando você pega, por exemplo, olha, o regime próprio dos servidores da União instituiu a alíquota progressiva e eles têm déficit atuarial. Mas é lógico que eles instituíram a progressividade, porque vejam, qual o salário médio do servidor da União? Não dá para comparar, por exemplo, o salário médio da Câmara dos Deputados com o salário médio dos servidores de Osasco. Eu já fui servidor da Câmara dos Deputados e eu sei que o valor médio de salário dos servidores efetivos da Câmara
é muito elevado, é acima dos 40 mil reais. Então, quando você institui a progressividade, os servidores do Legislativo Federal, Câmara e Senado, você vai arrecadar muito mais com a progressividade do que com os 14%. Por quê? Porque o número dos servidores que ganham acima de 20 mil reais é quase 80% a 90% da massa de segurados. Tá? Agora, você instituir a progressividade numa cidade de Osasco, onde grande parte dos salários, a média salarial é abaixo do teto, ou seja, dos 5.839 calculados no ano passado, você tem uma diminuição da receita, tá bom? Então, o que é muito importante nesse slide, um entendimento. Não existe impedimento de você instituir a alíquota progressiva em Osasco. Porém, você precisa observar que se a progressividade fará com que o Instituto de Previdência arrecade mais do que os 14%. Tá bom? Quem puder mandar um ok aí no chat para a gente passar o slide, eu agradeço. Obrigado, Josilene, Sabrina, obrigado. Ótimo, ótimo. Então vamos seguir aí que já tem bastante gente aqui. Senti falta da Dona Miriam. Dona Miriam está online hoje? Tá sim, Edu. Tá sim. Legal. Beijão para ela. Então vamos lá. O que é importante a gente também dizer, e nós falamos isso na última vez que nós conversamos, né? Que trata ali da amortização do déficit atuarial. Então, o artigo 149 da Constituição, no parágrafo 1º, ele diz lá que a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios instituirão por lei contribuição para custo do regime próprio, cobrada dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadorias e pensões. Tá bom? Aí vejam só a inovação que a emenda constitucional trouxe. Quando houver déficit atuarial, ou seja, menos recurso do necessário, que é o que acontece em Osasco hoje por conta da segregação de massa, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadorias e pensões que supere o salário mínimo. Então vejam, gente, hoje vamos arredondar o valor. Hoje, quem contribui sobre aposentadoria e pensão? Aquele aposentado pensionista que recebe acima do teto do regime geral, arredondando, acima de 6 mil reais. O que essa inovação trouxe de possibilidade? A pessoa que ganha hoje 6 mil reais, ela não contribui com nada, tá bom? Porque ela só iria contribuir com 14% acima dos 6 mil reais. Com a instituição da alíquota, cobrando a alíquota acima de um salário mínimo, essa pessoa iria contribuir com 14% em cima de 5 mil reais. Ou seja, hoje ela não contribui nada e ela poderá contribuir a partir da criação dessa nova regra com 700 reais por mês. Seu benefício, que hoje é de 6 mil, ficaria livre na mão dela com 5.300 reais. Tá? Então, é muito agressiva essa possibilidade. É lógico que pode ser acima de 1, de 2, de 3, de 4 salários mínimos. Mas a instituição da cobrança acima de um salário mínimo faz com que a receita previdenciária aumente de forma bastante significativa, diminua o déficit atuarial e reequilibre aí o sistema previdenciário. Tá? Parágrafo 1b. Demonstrada a insuficiência da medida prevista na 1A para equacionar o déficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária dos servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas. O que significa isso? Tem uma alíquota de 14%. Vou falar primeiro do servidor ativo. Tem alíquota de 14%, tá certo? Aí
instituiu a cobrança em cima de um salário mínimo para os aposentados e pensionistas. E mesmo assim, se percebeu que a insuficiência financeira, que o déficit atuarial não diminuiu. A reforma da Previdência possibilita que tanto ativo, tanto aposentado como pensionista deverá pagar uma contribuição extraordinária até que o déficit atuarial esteja equilibrado, tá? Para melhorar a situação financeira e melhorar a capacidade econômica e financeira do regime próprio para garantir a aposentadoria e pensão no futuro, tá bom? Outra medida bastante agressiva, o que também é importante dizer, tá? Que o próprio texto constitucional, ele diz que poderá instituir, é facultada essa possibilidade, não é obrigatória, tá bom? 1C, a contribuição extraordinária de que trata 1B deverá ser instituída simultaneamente com as outras regras de amortização do déficit e vigorará por tempo determinado. 25 anos é o tempo determinado, contados da data de sua instituição. Tá bom, gente? Então, vejam, é bastante agressivo essa questão do custo suplementar. Agora, você pode dividir essa responsabilidade tanto com os aposentados e pensionistas, mas também com o servidor ativo, algo que, pela lei atual do IPMO, é paga exclusivamente pelo órgão empregador. A Leila mandou uma pergunta aqui. Poderá ser cobrada alíquota sobre aposentadorias e pensões somente dos novos ou de todos? Não existe essa previsão na emenda constitucional, tá, Leila? O meu entendimento é que tem que ser para todo mundo, até porque o sistema ele é paritário, ele é solidário, tá? Então, o que se cobra de um também tem que se cobrar dos outros. A única diferença que poderá ter aí é o seguinte: como existe a obrigatoriedade da criação da previdência complementar, os novos servidores ficarão limitados ao teto, tá? Então, com essa previsão do artigo 149, pode acontecer que os aposentados e pensionistas que receberam seu benefício previdenciário acima do teto até a criação da previdência complementar tenha que pagar esses valores diferenciados e os novos servidores, como seus benefícios estarão limitados ao teto, não pagar esses valores, tá? Então, do jeito que foi feita a emenda constitucional, tanto na previsão do custo suplementar, como na obrigatoriedade da criação da previdência complementar, pode ser que, para pagamento do déficit atuarial, autorizada essa cobrança em cima dos aposentados e pensionistas, quem saia mais prejudicado com isso são os servidores que ingressaram antes da instituição da previdência complementar. Tá bom? Se você puder só dar um ok, obrigado. Gente, até aqui tudo bem? Posso passar? Quem puder dar um ok aí, agradeço. Obrigado. Então vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre algo que está sendo feito com bastante ênfase aí no IPMO, tá? Que é a compensação previdenciária, tá bom? É um item extremamente importante para qualquer regime próprio de previdência. Então, assim, o que é importante a gente frisar, tá? O regime próprio, ele tem as alíquotas normais, pagas pelo órgão empregador e pelo servidor, a alíquota adicional, que é paga, nesse momento, exclusivamente pelo órgão, né? E tem aí a compensação previdenciária. Esses três itens que eu citei são fontes de receita para que o Instituto de Previdência faça caixa ou pague de forma imediata as suas aposentadorias e pensões já concedidas, tá bom? Então, a compensação previdenciária nada mais é que um acerto de contas entre o regime geral e os regimes próprios.
Os municípios, ao atenderem esse preceito constitucional, instituindo o RPPS, geram o direito de compensar financeiramente com o regime próprio, né? Desculpa, com o regime geral. A Lei Federal 9796, de 1999, que disciplina essas regras de compensação previdenciária, né? E o sistema de compensação, eles têm dois termos específicos, que é o regime de origem e o regime instituidor. O que é bastante interessante a gente citar é o seguinte, o Eduardo trabalhou durante 10 anos no Habib's, tá? Trabalhei lá no Habib's, eu era registrado, eu fazia as minhas contribuições para o regime geral de previdência, para o INSS. Abri um concurso público, me inscrevi, fiz a prova, passei no concurso público, tomei posse no meu cargo e comecei a gerar contribuição previdenciária ao IPMO, ao regime próprio. Cumprir todas as regras, fui lá no regime geral, peguei a minha certidão, apresentei para o IPMO me concedeu a aposentadoria. Após a concessão da aposentadoria, tá bom? O IPMO pode requerer junto ao regime geral, pode requerer ao INSS os 10 anos de contribuição que o Eduardo fez quando trabalhava aí no Habib's. Tá? Então, veja, a compensação previdenciária nada mais é do que a devolução ao seu contribuinte do valor que ele efetivamente repassou pelo tempo que ele estava trabalhando vinculado ao regime geral. Tá bom? Então, você compensa financeiramente o IPMO, por quê? Porque eu trabalhei durante 20 anos, hipoteticamente, na prefeitura, e trabalhei 10 anos no Habib's. Então, parte desse valor que será gasto comigo com o pagamento da minha aposentadoria tem que ser compensada pelo INSS, porque grande parte do meu período trabalhado, grande parte da contribuição que eu reverti ao sistema previdenciário para garantir o meu benefício no futuro, foi feita em regime diferente daquele responsável pelo pagamento do meu benefício. Então, o INSS vai pegar aquela certidão que eu entreguei para o IPMO, vai verificar o tempo de contribuição, vai verificar o valor e vai falar, IPMO, está aqui, ó, o Eduardo contribuiu 10 anos, está aqui 10 mil, 20 mil, 15 mil reais da contribuição que ele tinha feito aqui. E esse valor, consequentemente, vai ser usado para pagar o meu benefício no futuro. Tá bom? Então, quando nós falamos de regime de origem, é o regime previdenciário ao qual o segurado esteve vinculado sem que dele receba aposentadoria ou tenha gerado pensão para seus benefícios. Nesse caso, na história que eu contei, o regime de origem seria o regime geral de previdência social, seria o chamado INSS. Regime instituidor é o regime previdenciário responsável pela concessão e pagamento do benefício da aposentadoria ou pensão. Ou seja, neste caso, nós estamos falando do IPMO. Então, o regime instituidor IPMO requer ao regime de origem INSS a compensação financeira para o pagamento do meu benefício até o final da minha vida. Ok? Então, aplica-se a compensação previdenciária nos termos do decreto 3.112 de 99, somente para os benefícios de aposentadoria e pensão delas decorrente. Por que delas recorrente? Porque quando a pessoa está trabalhando e morre e gera uma pensão, o INSS não considera isso como uma possibilidade de compensar financeiramente, tá? Porque a pensão ela tem uma alíquota específica, que é como se fosse um seguro. Agora, se eu me aposento, não vou usar eu de exemplo não, se o Chico das Pedras se aposentou e depois da concessão da aposentadoria ele morreu
e gerou uma pensão, aí dessa pensão, sim, existe a possibilidade de compensar financeiramente e ocorrer a compensação previdenciária. Ok, gente? Me ajudem aí se eu posso caminhar ou não, por favor. Obrigado, Josilene, Cristina. Josilene é a rápida aí da turma, hein? Leila, Toninho, Fabrício, obrigado. Vamos lá, então. Falar um pouquinho sobre certificado de regularidade previdenciária. Rosinei, obrigado também, tá? Esse certificado, ele é extremamente importante, linkando ao item compensação previdenciária. Se eu faço o processo de compensação previdenciária, todos os documentos foram enviados da forma correta, está tudo bonitinho, o processo foi aprovado, o INSS identificou que realmente tem que mandar o dinheiro para o IPMO, mas o IPMO não tem naquele momento o certificado de regularidade previdenciária, o dinheiro não é repassado, o dinheiro fica bloqueado. Por quê? Porque o certificado de regularidade previdenciária é um documento obrigatório na compensação. E esse certificado de regularidade previdenciária também ele é utilizado, tchau, vai com Deus, ele também é utilizado para que o município possa receber recursos, tá, da União. Recursos, por exemplo, uma emenda parlamentar, né, um recurso para a construção de uma escola, para a construção de um posto de saúde. Então, todos os valores que são repassados ao município de Osasco de forma extra-orçamentária depende do certificado de regularidade previdenciária. Por isso que é um documento tão importante e também que existem aí diversas exigências. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco dessas exigências, tá bom? O CRP ele será exigido nos seguintes casos, olha lá, realização de transferência voluntária de recursos pela União, celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como recebimento de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções. Um monte de município estava desesperado aí para conseguir o CRP, porque a Caixa e o Banco do Brasil estava liberando recursos, aí, empréstimos há pouco tempo, não sei se em Osasco isso aconteceu, né? Liberação de recursos de empréstimo e financiamento por instituições financeiras federais, que é o caso que eu acabei de falar, pagamento de valores devidos pelo regime geral em razão da compensação previdenciária. E aqui a gente vai citar para vocês alguns documentos necessários e também tentar demonstrar a importância que os servidores do IPMO, que cuidam especificamente dessas informações, têm para o município, para a manutenção do certificado de regularidade e, consequentemente, para o recebimento de contribuição, para o recebimento de compensação e para que o município possa também receber recursos para fazer obras e investimentos. Tá? Então, primeiro item, observância do caráter contributivo, que deverá ser cumprido por meio de observância do equilíbrio financeiro e atuarial, que são as avaliações atuariais, cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e militares e seus respectivos dependentes, ou seja, muita gente fala, os vereadores recebem aposentadoria do IPMO. É mentira, porque se isso acontecer, não tem certificado de regularidade. Existência de apenas um regime próprio para organizar todo o sistema previdenciário, participação de representantes de segurados ativos e inativos dos conselhos, né, do Conselho Municipal de Previdência e, em breve, do Conselho Fiscal, que será criado em Osasco, a utilização de recursos previdenciários apenas para pagamento de benefícios de taxa de administração. Veja, esse item foi muito discutido há pouco tempo em rede nacional, né? Um estado ele utilizou o recurso do regime próprio para pagamento dos servidores ativos desse estado. E aí, por conta dessa utilização, foi cassado o CRP, e aí o Estado entrou na justiça e etc., porque dependia de recursos da União para fazer o pagamento do seu custeio, para conseguir manter aí as contas do Estado em dia.
E isso só aconteceu depois que o Estado devolveu integralmente o valor utilizado indevidamente ao regime próprio de previdência social, tá bom? Então esse é um item muito importante. Passando aqui, não pagamento de benefício mediante convênio, consórcio ou outra forma de associação entre estados, não pode, porque, como nós dissemos lá atrás, o regime jurídico único, ele é local. Osasco tem o seu sistema, Barueri tem o seu sistema, cada cidade tem o seu sistema, eles não podem se unir, tá? Pleno acesso do segurado às informações relativas da gestão do RPPS, ou seja, tem que estar lá disponível, tem que estar online, qualquer segurado pode buscar essas informações. Não inclusão dos benefícios para efeito de percepção destes, de parcela remuneratória pagas em decorrência do local de trabalho, função de confiança, um cargo em comissão, abono permanência, etc. Esse é aqueles chamados penduricalhos nos salários, né, que agora com a emenda constitucional é proibido. Manutenção de contas bancárias destinadas aos recursos financeiros separados da conta do Tesouro Municipal. Existem ainda cidades que não observam esse inciso e acabam misturando na mesma conta os valores que o município deve utilizar na gestão da cidade e deixa ali o recurso previdenciário, principalmente quando são fundos, né? Não são autarquias, são órgãos vinculados à administração direta. Concessão de benefícios de acordo com a Lei 9717, né? E agora também com a Emenda Constitucional 103. Aplicação de recursos do RPPS no mercado financeiro de acordo com as normas, isso é o que o Leonel passou para vocês, não pode ser feito investimento em desacordo com as normas que disciplinam o sistema. Encaminhamento à Secretaria de Previdência dos seguintes documentos. Vejam, olha quantos documentos o IPMO deve encaminhar para que o município tenha o CRP. Legislação completa municipal, demonstrativo de resultados da avaliação atuarial, demonstrativos previdenciários, demonstrativos de investimentos e disponibilidades financeiras, comprovante de repasse e recolhimento ao RPPS, demonstrativos contábeis, demonstrativos da política de investimentos. Então, vejam, são 7 informações que o Instituto deve encaminhar, né? Que são os DIPR, DIPIM, DAIR, DRA, né? Tudo nomenclatura aí que significam demonstrativos. E o CRP será exigido nos casos para a realização de transferências voluntárias, como disse para vocês há pouco, celebração de convênios, contratos, acordos ou ajustes, celebração de recursos, celebração de empréstimos ou financiamentos por instituições financeiras federais, Banco Brasil e Caixa Econômica Federal, e pagamento da compensação previdenciária, tá bom? O item 1, 2 e 3 afeta diretamente o órgão prefeitura e o item 4 afeta diretamente a autarquia previdenciária, o IPMO. Ok, gente, até aqui? Podem me dar um ok, por favor? Ótimo, obrigado. Então, vamos lá. Estrutura previdenciária, tá? Vamos falar um pouquinho aí da estrutura de um regime próprio. Eu sei que a Silvana tomou um pouco aí a minha parte, falou um pouquinho disso com vocês, tá? Mas eu acho que é bastante importante a gente reiterar alguns assuntos por conta aí da Lei Federal 9717, que foi alterada, né? E trouxe aí a responsabilidade solidária para os conselheiros do regime próprio, tá bom? Então, a Lei 9717, ela não define o modelo padrão de estrutura que o regime próprio deverá ser observado, né? A versão anterior estabelecia conselhos deliberativos e fiscal. Contudo, a medida provisória 2187, lá de 2001, revogou essa disposição, mas manteve a determinação que os servidores
tenham participação na estrutura do regime próprio, através de seus representantes nos colegiados e nas instâncias de decisões em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. Então, vejam, quando nós falamos de Conselho Municipal de Previdência, né, apesar de Osasco ter uma participação bastante ampla no Conselho, obrigatoriamente os servidores devem estar incluídos na formatação desses conselhos e devem ser ouvidos na tomada de decisão que é feita aí pelo Instituto de Previdência. Na prática, cada RPPS pode ter seu formato. Como eu disse, em Osasco tem participação de secretário, tem participação de vereador, outras cidades é só servidor ativo, inativo e pensionista. Cada cidade pode ter a sua formatação. É lógico que algumas estão mudando aí esse formato por conta das exigências do Progestão, para a certificação do Progestão, né? Então, cada cidade pode ter seu formato, porém, quando você vai buscar a certificação, dependendo do nível do Progestão, você precisa atender algumas regras. Em regra, os mandatos não devem ser excessivamente curtos, que impeçam a vivência de experiências necessárias para o perfeito entendimento do trabalho, bem como não deve ser também longo, né? O que estimula aí acomodações negativas, e isso é bastante normal. O formato mais comum que temos encontrado é aquele onde a composição dos conselhos é de forma paritária, que é também o que exige o Progestão, entre grupos de representantes indicados pelos órgãos e grupo de representantes eleitos pelos servidores ativos, inativos e pensionistas. Tá? Então, dentro de um regime próprio, em regra, nós devemos ter a diretoria executiva, né, chefiada aí pelo presidente do Instituto de Previdência, os seus diretores, né? Temos que ter o Conselho de Administração, que é o órgão deliberativo, composto ali por um número iguais de servidores ativos e inativos e que fazem ali a discussão geral do que será implementado, o que será discutido pelo regime próprio, e o Conselho Fiscal, que é um órgão consultivo de fiscalização e controle interno, que em regra tem ali 3 membros que são indicados pelo prefeito e também pelo servidor. Então veja, aí em Osasco, a gente, como nós estamos fazendo Progestão, a gente está propondo algumas alterações na composição do conselho, né? Deixando exatamente como prevê ali o manual do Progestão. Ou seja, sistema igualitário, número de pessoas indicadas pelo prefeito deve ser o mesmo de servidores eleitos pelo voto direto, né? E no Conselho Fiscal, a mesma coisa. Tá bom? Então, a gente hoje, como tudo está dentro do Conselho Municipal de Previdência, a gente está propondo aí a divisão. Conselho Administrativo Deliberativo com suas funções técnicas e administrativas e o Conselho Fiscal com a sua função de fiscalizar os gastos do regime próprio. Tá? Até aqui, gente, sobre a estrutura do regime, posso passar? Gente, alguém pode dar um ok aí? Ótimo. Ufa, pensei que tinha caído a minha internet aqui. Obrigado, Cristina. Ângela, Carol, Cláudia. Ok. Ok, vamos lá então. O que é importante, né, a gente citar é que não é que porque a formatação da estrutura do regime próprio de Osasco possa estar diferente do que nós estamos apresentando, que está errado, tá? Não é verdade isso. Como eu disse anteriormente, cada regime próprio poderá ter a sua estrutura específica, a sua estrutura que achar mais conveniente, achar necessário. Porém, quando você vai buscar ali a certificação do Progestão, você precisa observar o que cada nível exige, né? O que o nível 1 exige, você precisa colocar. Nível 2 precisa alterar. Nível 3, a mesma coisa. Então, em regra, nós temos a diretoria executiva
Conselho Administrativo e Conselho Fiscal. Hoje o IPMO tem só o Conselho Municipal de Previdência. Está errado? Não, não está errado. Porém, tendo só a diretoria executiva e só o Conselho Municipal de Previdência, fica inviável a certificação no Progestão. Por isso, será necessário aí a alteração da legislação municipal. Ok? Então, vamos passar aqui um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre sistemas de controle. Só um segundinho, por favor. Vamos lá. O sistema de controle, tá, é um item obrigatório na busca da certificação, na busca do sistema que certifica o Instituto de Previdência adequado ao sistema de gestão previdenciária, do sistema do Progestão. Então, vejam, quando nós falamos de sistemas de controle, são os sistemas que analisam as funções do regime próprio. Não só a parte documental, mas a parte operacional do sistema. A concessão do benefício, o sistema de licitação, o sistema de compra, o sistema de concessão de benefício, o sistema de pagamento, o sistema de folha. Tudo isso pode ser normatizado. Reitero, de acordo com o nível que você vá buscar a certificação. Então, por exemplo, se você vai buscar a certificação nível 1 do Progestão, você tem que ter o sistema de controle documental, de concessão de benefício, né? Seja da concessão e da revisão. Se você vai no nível 2, você precisa incorporar ali a parte de investimento e a parte de informática. Nível 3, folha de pagamento, enfim. Cada nível de certificação exige um sistema diferente de controle. O sistema de controle interno, ele é obrigatório. Você pode cumprir todos os outros itens do Progestão, mas se você não observar o sistema de controle interno, você não certifica nem mesmo no nível 1, tá bom? Quando nós falamos de sistema de controle, nós temos o controle interno, que é realizado pelos próprios conselheiros, vinculados ao regime próprio, e pelo conselho interno vinculado à gestão previdenciária, podendo ainda ser feita por órgão vinculado do Poder Executivo, servidores de cargo efetivo em carreira específica, autonomia técnica e independência funcional. Tem alguém tentando falar alguma coisa? Eu vou mutar aqui, tá bom, gente? Eu acho que tem algum som ligado aí. Enfim. Então, por exemplo, se vocês possuem um sistema de controle interno dentro da autarquia, ótimo. Agora, se não tem um sistema dentro da autarquia e você institui isso pela prefeitura, o controle interno da prefeitura faz a análise de controle interno da autarquia, isso também pode, tá? Desde que seja para o nível 1, quando nós falarmos de certificação para o Progestão, tá bom? Nós temos aí também o segundo ponto de controle. Eita, nós, começou a travar aqui, desculpa, gente. Só um segundinho aqui para resolver o problema técnico, desculpa. Vamos lá. Projeto. Então, nós temos aí a segunda forma, que é o controle social,
realizado pelos canais legais institucionais, então a ouvidoria, que também está sendo criada aí no IPMO, o direito constitucional de petição, o acesso à lei de acesso à informação, o site, o sistema de transparência aí do IPMO, que também está sendo reformulado, está incorporando diversas informações, serão disponibilizadas no portal, né? A lei complementar, a lei de responsabilidade fiscal, a 101, né? Prestação de contas anuais, que deverão ser incorporadas no site e também deverá ser feita audiências públicas ainda esse ano. Com certeza nós iremos fazer uma audiência pública no IPMO, e como também determina aí a portaria 464, né? Que deverão ser divulgadas pelo ente federativo e pela unidade IPMO aos beneficiários do regime próprio e a toda a sociedade por meio de canal de comunicação de fácil acesso, preferencialmente em seus sítios eletrônicos, informações sobre a situação financeira e atuarial, utilizando linguagem clara e acessível. Ou seja, o IPMO ele está elaborando um relatório de gestão, onde todas essas informações estão sendo incorporadas nesse relatório de gestão, e isso será disponibilizado no site e, posteriormente, será discutido em audiência pública, onde nós deveremos falar de forma com mais ênfase da parte financeira, que é exatamente o recurso previdenciário destinado a pagamento de benefício, e da parte atuarial, o quanto que nós precisamos de recurso para pagamento desses benefícios no futuro, né? E por que essa exigência e por que essa necessidade? Porque, vejam, quando você encaminha um projeto de lei para o legislativo, né, ou a própria sociedade, quando fica sabendo que vai aumentar o repasse que vai ser feito ao IPMO, eles olham lá e falam, pô, mas o Instituto de Previdência tem 500 milhões e quer mais dinheiro, para que isso? Porque nós precisamos arrecadar cada vez mais para conseguir garantir o pagamento das aposentadorias e pensões no futuro, né? É o que a Silvana falou para vocês. A provisão matemática destinada ao pagamento de benefício para cada segurado, todo dia que passa, aumenta. Por quê? Porque a pessoa, cada dia que vive, cada dia que passa, ela chega mais próximo de requerer o seu benefício e, por conta disso, diminui a expectativa de contribuição dela. Então, toda vez que nós precisamos aumentar a contribuição, é por conta de você fazer mais caixa, arrecadar mais recursos, guardar mais recursos para pagar benefício no futuro. O servidor público municipal, ele tem a estabilidade enquanto ele está trabalhando. Se o regime próprio não se capitaliza, se o regime próprio não tem uma situação econômica e financeira adequada, essa estabilidade do servidor corre risco. Porque a partir do momento em que ele se aposenta, ele deixa de receber o seu salário do órgão empregador na qual ele esteja vinculado e passa a receber um benefício do regime próprio de previdência social. Então, toda vez que o regime próprio não tem recurso para pagar benefício, a responsabilidade é do órgão empregador. Porém, na grande maioria, na absoluta maioria dos lugares onde o regime próprio não tem dinheiro para pagar os aposentados, o órgão empregador paga primeiro o servidor ativo e depois, sobrando, ele paga os benefícios de aposentadoria e pensão. Isso tão é verdade que nós temos um cliente, né, a IC2G tem um cliente na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, onde o aposentado e pensionista não recebe o seu benefício há mais de 7 meses. Então, se você, eu não posso falar o nome da cidade por ética, mas se vocês colocarem no Google, Baixada Fluminense não paga benefício previdenciário, vocês vão descobrir qual é a cidade. E aí vocês vão verificar que o não repasse dos recursos financeiros, a não adequação das alíquotas e o não acompanhamento, o controle interno e o controle social feito de forma errada, acaba colocando em risco o pagamento de benefícios no futuro. Ok?
Vamos ver se ele para de travar aqui. Pelo jeito não, vou ter que fazer manual. Desculpem, gente. Por último, tá? Nós temos aí o sistema do controle externo, tá? Que é feito pelo Poder Legislativo, pelo Judiciário, Ministério Público, Secretaria da Previdência, Banco Central, Comissão de Valores Monetários e Tribunal de Contas. Por isso que todo ano, independente dos apontamentos feitos pelo Conselho Municipal de Previdência, independente do controle social feito pelos próprios conselhos, etc., no sistema previdenciário, o Tribunal de Contas vai aí e quer buscar toda a documentação. Então, o tribunal lá, ele quer ver as concessões, ele quer ver as licitações, ele quer ver as compras, quer ver o sistema de pagamento, que é o controle externo. Por que nós temos lá as regras para concessão do CRP? Porque é o controle externo exercido pela Secretaria de Previdência. Secretaria de Previdência quer o DRA para saber se atuarialmente o Instituto de Previdência de Osasco está cumprindo as regras atuariais. Que é o DAIR, porque ele quer saber dos investimentos e das receitas. Ele quer lá o DIPR, ele quer o DIPIM, porque ele quer saber se as contribuições estão sendo repassadas de forma correta. Né? O Legislativo também, sempre que requer aí documentalmente alguma informação, o Ministério Público, que toda hora aí está mandando ofício, às vezes perguntando até o que eles não sabem, o Banco Central e a Comissão de Valores Monetários, o que disse o Leonel para vocês, né, fiscaliza aí os investimentos previdenciários. Então, o que é muito importante a gente dizer é que o controle interno ele é muito maior do que aquele controlador que está dentro do regime próprio analisando processo a processo. É muito mais importante do que um relatório de gestão de controle interno que deve ser feito a cada 6 meses. O controle interno no regime próprio, o controle das ações, ele é feito pelo controle interno, controle externo e controle social. A junção desses três é muito importante para que nós tenhamos um sistema previdenciário equilibrado, não só financeiramente e atuarialmente, mas também na gestão do regime, na tomada de decisão, nas atribuições que são feitas, as responsabilidades dos conselheiros e gestores, né? Porque hoje o Tribunal de Contas, o Ministério Público e o Judiciário pode responsabilizar um conselheiro ou um gestor por uma tomada de decisão equivocada, que é o que nós vamos falar a partir de agora. Alguém liga o microfone para fazer alguma pergunta? Então, tá bom. Então, vou passar aqui para as atribuições e responsabilidades dos conselhos e dos gestores, ok? Eu sei que a Silvana também já falou com vocês algumas coisas, né? Mas eu acho importante a gente voltar a citar, porque a nossa parte aqui é mais específica, é menos específica do que a dela. A dela, ela falou mais da parte atuarial. Aqui nós vamos falar como um todo, como uma gestão previdenciária, tá? Então, o Conselho Administrativo, o Conselho Municipal de Previdência da Autarquia, é um órgão deliberativo, colegiado de ampla abrangência. Tá? Em regra, como o próprio nome já diz, o Conselho Administrativo trata da administração de um regime próprio. Gente, vocês estão me ouvindo? Quem pode... Estamos sim, Eduardo. Ah, tá, ok. É porque na minha tela principal aqui do notebook sumiu tudo e por isso que eu perguntei. Obrigado, Carol, Fábio, Natan, obrigado. Então, vejam, as principais funções seriam estabelecer e normatizar as diretrizes gerais do regime próprio, né? Então, por exemplo, esse ano o IPMO tem um plano de ações. E esse plano de ações ele foi aprovado pelo Conselho Municipal de Previdência. E nesse plano está lá as capacitações que nós estamos fazendo, a implantação de novos sistemas, a realização de análises atuariais, análises financeiras. Então, um plano de ação aprovado e deliberado pelo Conselho Municipal de Previdência que deverá ser aplicado pela gestão do regime próprio. Toda vez que a elaboração de um plano de ações
que foi aprovado pelo conselho não é aplicada pela diretoria, isso poderá acarretar sanções administrativas. Aprovação e apreciação da proposta orçamentária. O próprio conselho auxilia na montagem e aprova o que o Instituto vai gastar, expectativa de gasto com benefício, expectativa de gasto com taxa de administração, pagamento de salários, etc. Aprovação do plano de custeio. Vai aumentar a alíquota? Vai alterar o sistema? O conselho precisa aprovar. Aprovação da política de investimentos, a mesma coisa. Apreciação dos balanços, dos balancetes, conceber, acompanhar e avaliar a gestão operacional, econômica e financeira, autorizar a alienação de bens ou a compra de bens, né? Apreciar a prestação de contas que são remetidas pelo tribunal, são enviadas pelo Tribunal de Contas, deliberar sobre os casos omissos na aplicação das normas do regime próprio. Então, por exemplo, o IPMO agora ele tem um regimento interno do Conselho Municipal de Previdência, tem um regimento interno do Comitê de Investimentos. Se esses regimentos não forem observados e as ações desses conselhos estiverem em desacordo com o que prevê o regimento, consequentemente, existe aí uma infração administrativa. E que não só os gestores do regime próprio, quando eu falo gestores, não é só o presidente, mas também os diretores, bem como os conselheiros que deixaram de observar essas normas, poderão sofrer sanções administrativas. Conselho Fiscal, que nós estamos criando aí em Osasco, é um órgão de fiscalização das atividades. Em regra, o Conselho Fiscal ele vai fiscalizar o cumprimento das decisões tomadas pelo Conselho Municipal de Previdência. Ele vai apreciar o balanço, vai aprovar os balancetes e balanços patrimoniais, fiscalizar os cumprimentos estabelecidos no plano de custeio, no programa de investimento. Ou seja, o Instituto está recebendo menos contribuição do que deveria. Ele vai ter que apontar, aprovar as prestações de contas, examinar os contratos, acordos, convênios, fiscalizar as despesas do Instituto de qualquer natureza. Então, veja, se o conselheiro fiscal deixou de observar as suas funções e deixou de atender aquilo que a regra interna estipula, ele poderá sofrer sanção administrativa. Tá bom? Então, veja, o que diz a portaria 464? Os dirigentes e membros dos conselhos deliberativo e fiscal e os gestores e representantes do ente federativo, ou seja, os gestores, presidente e diretores e representantes do ente prefeito, deverão pautar suas ações pela observância das prescrições legais e demais normas regulamentadoras. Então, não é só a lei do Instituto, os regimentos internos também devem ser analisados, e pela busca da sustentabilidade de longo prazo do regime próprio. O que é sustentabilidade? Você ter recurso para pagar benefício. Esse é o principal objetivo do regime próprio. É arrecadar, capitalizar e pagar no futuro. O atendimento aos padrões mínimos estabelecidos nessa portaria em normas correlatas não exime o responsável do ônus de demonstrar tempestivamente a adequação dessas hipóteses e premissas atuariais. Então, se faz uma avaliação atuarial contrária às regras atuariais, aprovada pelo conselho e pelos gestores, consequentemente, o profissional que fez a avaliação de forma equivocada, os conselheiros que aprovaram e os gestores que encaminharam os resultados ao demonstrativo de resultados da avaliação atuarial poderão responder solidariamente por sua responsabilidade. Vamos lá, o parágrafo 2º. Observados critérios estabelecidos em instrução normativa pela Secretaria de Previdência, conforme porte e perfil do regime próprio, poderão ser aplicados modelo de estrutura atuarial, financiamentos distintos, etc. Vejam, que é muito importante deixar claro para vocês, observando o artigo 2º da portaria 464. Todos que participam da gestão, todos que aprovam atividades da gestão do regime próprio,
E o chefe do Poder Executivo, que não observar essas atitudes, poderão responder pelos prejuízos causados ao regime próprio. Então, o investimento feito de forma errada, que não é só responsabilidade do presidente e do diretor, é responsabilidade também do Comitê de Investimentos. E será responsabilidade também do Conselho Fiscal. A aprovação de uma política de investimento equivocada, contrária à norma pelo Conselho Municipal de Previdência. Então, como a própria Lei Federal 91717, que eu vou mostrar para vocês mais para frente. A responsabilidade ela é solidária, de acordo com a participação de cada agente, seja ele conselheiro, gestor ou representante legal do órgão. Olha só a lei federal. Os responsáveis pelos poderes legislativo e executivo, órgãos, Instituto de Previdência ou entidades do ente estatal, os dirigentes da unidade gestora, presidente e diretores, e os membros dos conselhos e comitês respondem diretamente por infração ao disposto nesta lei, sujeitando no que couber ao regime disciplinar estabelecido na Lei Federal, Lei Complementar 109 de 2001. As infrações apuradas mediante processo administrativo que tenham por base o auto, a representação ou a denúncia positiva de fatos irregulares, assegurados ao acusado o contraditório e ampla defesa, em conformidade com as diretrizes gerais. São também responsáveis quaisquer profissionais que tenham prestado serviços técnicos ao ente estatal e respectivo regime próprio, diretamente ou por intermédio de pessoa jurídica contratada. Os dirigentes do ente, instituidor do regime próprio e da unidade gestora, e os demais responsáveis pelas ações de investimentos e aplicação de recursos previdenciários, inclusive consultores, distribuidores, instituição financeira, administradora da carteira, fundo de investimentos que tenham recebido os recursos e seus gestores e administradores serão solidariamente responsáveis, na medida de sua participação, pelo ressarcimento dos prejuízos causados. Vejam, gente, é muita responsabilidade ser gestor do regime próprio, é muita responsabilidade ser conselheiro de regime próprio. Precisa se atentar bastante a essas normas que nós estamos falando, porque você vai responder com o seu patrimônio, com o seu CPF. Ah, mas olha, eu era conselheiro do regime, eu só ia lá uma vez por mês para aprovar o que tinha que aprovar. Então, quando você ia lá para aprovar o que tinha que aprovar, você tinha que observar de forma correta as informações que ali estavam previstas. Você tinha que analisar de forma correta as normas que disciplinam aquilo que você estava aprovando. Porque você não está lá para falar sim ou não para tudo. Você está lá para cuidar do que é seu. Né? O conselheiro que é servidor de carreira, ele está indo no IPMO para analisar aquilo que é dele, porque quando ele se aposentar, ele vai depender do instituto para sobreviver. É dali que vai sair o pão dele. Os dirigentes da unidade gestora do regime próprio deverão atender minimamente os seguintes requisitos: não ter sofrido condenação criminal, possuir certificação e habilitação comprovada, possuir comprovada experiência no exercício das atividades das áreas financeiras, administrativa, contábil, jurídica, fiscalização, atuarial ou de auditoria e ter formação superior. Então vejam, mesmo que a gente entende que pode ocorrer indicações políticas para a gestão de regime próprio, aquela pessoa que vai ser indicada precisa ter minimamente ou cumprir minimamente com esses 4 incisos do artigo 8b. A pessoa precisa ter experiência, precisa ter certificação e habilidade para trabalhar com a gestão financeira, não pode ter condenação criminal. E isso é novo, gente. Tá? Isso é de 2019, porque a Lei 9717,
ela foi alterada pela medida provisória 871, que virou a Lei 13.846. Antes não existia isso, antes poderia ser qualquer um gestor de regime próprio, qualquer um poderia ser conselheiro. Por isso que nós vemos vários regimes de previdência municipais passando sérias dificuldades. Porque se utilizavam a gestão do regime como uma válvula de escape do poder executivo. Então, precisava diminuir despesa? Para de repassar dinheiro para o Instituto de Previdência. Né? O Instituto ia lá, sobrevivendo com o que tinha, e aí chega em determinado momento que o valor que tem para pagar benefício não é suficiente. E quem se sacrifica e quem se prejudica com tudo isso é o aposentado e pensionista ou servidor ativo que em algum momento vai requerer o seu benefício previdenciário. Gente, basicamente, eu não sei se eu fui muito rápido, que ainda tem meia hora, basicamente era isso que a gente queria passar para vocês nessa segunda etapa, tá? O que é muito importante a gente frisar aqui em tudo isso que nós falamos? As funções e responsabilidades dos conselheiros, dos gestores e as atividades que devem ser feitas pelos conselhos administrativos e pelo conselho fiscal, tá? Hoje, qualquer pessoa que participe da gestão do regime próprio poderá sofrer sanção. Até pouco tempo atrás, todas essas penalidades, elas eram direcionadas, encaminhadas exclusivamente para o gestor principal, para o presidente do Instituto. Então, se você pegar as prestações de contas, as análises de contas, as auditorias feitas pelo Tribunal de Contas, você vai sempre analisar lá, Instituto de Previdência do município de Osasco, Francisco Cordeiro da Luz. Agora não. Agora, se o tribunal verificar que alguma atividade foi feita de forma equivocada e que essa atividade passou pelo conselho e os conselheiros autorizaram essa atividade, além do presidente do regime, vai estar constando lá os nomes dos conselheiros. Então, é muito importante que os conselheiros sejam capacitados, é muito importante que os conselheiros saibam aquilo que está deliberando, é muito importante que o Instituto também disponibilize de forma antecipada todas essas ações que serão aprovadas pelos conselhos por conta dessa responsabilidade, né? Então, veja, se você faz ali uma avaliação atuarial e essa avaliação atuarial ela está equivocada, ela foi feita utilizando premissas atuariais que superestimam a despesa e melhoram o resultado no futuro, com o objetivo de diminuir os repasses a serem feitos pelo órgão empregador. E isso é analisado e verificado tanto pela Secretaria de Previdência como pelo Tribunal de Contas como uma fraude, alguma coisa nesse sentido, aquele profissional também vai ser responsabilizado. Mas os gestores do Instituto de Previdência, sejam os diretores, seja o presidente e os conselheiros que aprovaram aquela avaliação, todos responderão solidariamente. E quando a gente fala solidariamente, é importante a gente dizer que não é uma sanção pura e simplesmente administrativa. Não é a abertura de um processo de sindicância que poderá acarretar ali a exclusão dessa pessoa dos quadros de servidores do município. Não. Pode ser criminal, pode ser financeira. Ele vai responder pelo prejuízo causado. Então, reitero, é muito importante que as pessoas se conscientizem que a gestão de um regime próprio não está ali só em realizar suas atividades, colocar informação no site, acompanhar uma reunião de conselho, verificar se os investimentos estão sendo feitos conforme a política de investimento. Não. É muito mais do que isso.
a gestão do regime próprio, principalmente agora com progestão, ela vai avaliar se toda a operação feita para aquele determinado item está sendo feita da forma correta, está sendo feita atendendo à lei federal, está sendo feita atendendo à Constituição, está sendo feita atendendo às portarias ou às resoluções, né? Então, quando o Leonel disse lá assim, olha, investimento tal tem um percentual X mínimo e máximo, se você desenquadrar, se você ultrapassar, você pode responder também, né? E essa resposta, ela pode ser administrativa com a suspensão do CRP, que vai prejudicar o regime próprio, porque não vai receber a compensação previdenciária, e vai prejudicar também o município, porque ele vai deixar de receber recursos, mas ele pode também afetar as pessoas que participaram daquela operação. Então, uma outra informação que é bastante nova. A Presidência da República está para soltar aí nos próximos dias um decreto onde estipula multas por descumprimentos de diversas atividades. Então, por exemplo, você não fez avaliação atuarial e não entregou o demonstrativo de resultados da avaliação ao sistema CADPREV no prazo correto. Na minuta do decreto, multa de R$ 7.500 e penalização de 1 ano sem poder trabalhar no regime próprio. DAIR, demonstrativo das operações de investimentos lá e tal. Descumpriu o prazo, que eu acho que é bimestral o envio. Descumpriu o prazo, R$ 7.500. Se for reincidente, R$ 15.000. E esse valor não vai ser aplicado só no presidente. Como a própria lei federal diz, poderá ser aplicado conforme a sua responsabilidade naquela operação. Então, se o Francisco Pedro é responsável por enviar o demonstrativo financeiro e esse demonstrativo não for encaminhado no prazo, a multa será feita em cima do presidente do sistema, que é o Francisco Cordeiro, e no responsável por aquela operação, que, como exemplo, seria o Francisco Pedro. Então, os dois Chico teriam que pagar essa multa. O DAIR mensal, exatamente, Francisco Pedro. Então, veja, se você enviar o DAIR fora do prazo, R$ 7,5 de multa. Se no segundo mês você enviar de novo fora do prazo, é R$ 15 de multa. Prepara o bolso. Né? Então, vejam, as atividades do regime próprio, cada dia que passa, estão sendo mais normatizadas, né? Estão sendo, como posso dizer, cruzadas as informações. Então, se você pega lá uma informação da Folha, né, que fornece o banco de dados para avaliação atuarial feita pela Silvana, e aí quando você faz a avaliação, faz o envio do DRA, encaminha para o Ministério, e o Ministério verifica que essa informação não está batendo com DAIR, com DIPR, com DIPIM, essas informações serão cruzadas e o Instituto será informado, olha, você precisa corrigir isso, porque as informações que estão constando na avaliação atuarial estão diferentes dos demais demonstrativos que são enviados direto pelo sistema CADPREV. Tá bom, gente? Alguém tem uma pergunta sobre o que nós tratamos até aqui? Não tem, Cláudia? Acho que ninguém tem pergunta. Acho que foi ótimo. Valeu. Não, legal. Assim, eu acabei indo um pouco mais rápido do que o normal, fiquei com medo de... Porque aqui o céu está todo preto e daqui a pouco deve cair uma chuva bastante forte aqui. Eu fiquei com medo de acontecer o que aconteceu com o Leonel no último curso, né? Que a internet dele caiu, né? Mas, enfim, de qualquer forma, a gente cumpriu aí com o conteúdo que estava programado, né?
inclusive programado no plano de ação, que foi aprovado pelo Conselho Municipal de Previdência e que tem que ser implementado pela gestão, né? Caso contrário, poderá ser aplicado às normas previstas na Portaria 464 na Lei Federal 9717, né? Que é bastante importante a gente também reiterar que todo o sistema previdenciário ele deve se conversar, né? Então, quando a gente fala de noções gerais, a gente está falando de algo mais amplo, né? De tudo aquilo que deve ser observado e atendido pela autarquia previdenciária. Então, a gente fala de plano de custeio, a gente fala de custo e custeio, a gente fala de formatação do sistema, de plano atuarial, de controle interno, a gente fala num contexto geral. E aí as especificações, os conteúdos mais específicos são feitos posteriormente, como vocês já tiveram com a Silvana, como vocês já tiveram com o Leonel e como vocês vão ter dia 8 e 9, né, Cláudia, com a Viviane na parte de concessão de benefício, tá? Eu ainda não conversei com o Francisco, mas possivelmente nós vamos disponibilizar mais um curso para vocês, que eu acho que vai ser importante a gente ter. Eu já até tinha falado com a Tatiane sobre isso, que é a questão específica de controle interno, tá? Eu não falei ainda com o Chico, eu vou falar com ele e a gente quer disponibilizar isso para fechar ali todo esse conteúdo, que é basicamente tudo que nós falamos nas noções gerais, né? E fazer com que vocês tenham aí o amplo acesso a essas informações. Tá bom? Bacana, Eduardo. A gente fica no aguardo. Tá bom? Fechado, então, gente. Então, tá bom. Obrigada. Aqui começou a chover. De qualquer forma, aqui já gente... está chovendo. De qualquer forma, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, pintar alguma dúvida depois, manda e-mail que a gente vai estar apresentando aí as respostas e os esclarecimentos necessários, tá bom? Tá certo, Eduardo. Obrigada por enquanto. Então tá ótimo, gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado, Eduardo. Um abraço. Obrigada, Eduardo. Valeu, Fábio. Tchau, dona Miriam. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.